Gabriel Bortoleto, a ultrapassagem que abalou a Red Bull. O momento que mudou tudo. Imagine a cena: um piloto brasileiro estreante, ao volante de um carro de meio de pelotão, enfrenta o protegido número 1 da Red Bull em pleno autódromo Hermanos Rodrigues. O que parecia ser apenas mais uma batalha de posições acabou se transformando no lance mais comentado da temporada e possivelmente na virada de chave que pode redefinir o futuro da Fórmula 1. A manobra aconteceu. Bortoleto mergulhou por dentro, assumiu a posição de Isaac Hadjar e, sem saber, detonou uma bomba política que ainda está explodindo nos bastidores do paddock. Veja também a análise completa do GP do México aqui no canal e não esquece de se inscrever para não perder nenhum detalhe dessa saga. A largada frustrante que virou redenção. O GP do México prometia ser só mais uma etapa na temporada de estreia de Gabriel Bortoleto. Mas quando ele cruzou a linha de largada apenas na 16ª colocação, era impossível não notar a expressão de desapontamento estampada em seu rosto. Aquele não era o lugar de quem sabia ter potencial para muito mais. Dentro da garagem da Sauber, o clima era pesado. Cada ponto conquistado nesta fase da temporada vale ouro, porque cada resultado é avaliado como evidência no tribunal das grandes decisões da Fórmula 1. A situação da equipe também não ajudava. Nas últimas etapas, a Sauber tem enfrentado dificuldades reais para alcançar o Q2, numa clara regressão ao cenário do início do campeonato. A explicação é simples e dolorosa: falta de desenvolvimento. Desde Holanda ou Itália, não há atualizações significativas chegando ao carro. Enquanto isso, os rivais diretos continuam trazendo novidades, ampliando a distância. É uma realidade parecida com o que vimos acontecer com outras equipes durante a temporada. Quando você para de evoluir na F1, o pelotão te engole. E a Haas, por exemplo, chegou com um pacote de atualizações robusto recentemente, deixando a diferença ainda mais evidente. No Q2 do México, dos 15 pilotos participantes, apenas um ficou acima de 1 segundo de diferença, mostrando como o grid está comprimido e como cada décimo faz diferença brutal. Quando a pista esquenta, o talento fala mais alto. Mas quando as luzes se apagaram no México, algo mudou. Gabriel Bortoleto parecia outro piloto. A largada não foi espetacular, verdade, mas o ritmo de prova era de veterano experiente. Ele começou a escalar o pelotão com uma consistência assustadora. E então, lá na frente, surgia na tela um nome que transformaria aquela corrida em algo muito maior: Isaac Hadjar. O francês, pupilo direto da academia Red Bull e rival histórico de Bortoleto desde os tempos de Fórmula 2. Estava travando sua própria batalha pessoal. Cada volta que ele completava era uma tentativa de provar para Helmut Marko e para o mundo que ele merecia aquela tão sonhada promoção para a equipe principal em 2026. Só que Bortoleto não estava ali para fazer figuração. Volta após volta, a diferença diminuía. Cada setor cronometrado era uma lembrança dos duelos intensos que eles protagonizaram nas categorias de base. Cada defesa de Hadjar carregava um desespero crescente, porque ele sabia exatamente o que estava em jogo. Perder aquela posição para Bortoleto não seria apenas ceder uma posição na corrida. Seria perder de novo para o mesmo rival, justamente no momento em que seu nome estava sendo discutido nos corredores de Milton Keynes como o sucessor natural de Tsunoda. E então veio o golpe. Bortoleto não hesitou. Ele identificou a brecha, mergulhou com precisão cirúrgica e completou a ultrapassagem de forma impecável. Não foi apenas uma mudança de posição no grid, foi um statement, um recado silencioso, mas ensurdecedor. Talento verdadeiro não precisa de sobrenome, nacionalidade ou esquema de marketing para se provar. Foi o tipo de manobra que marca carreiras e que é relembrada anos depois nos documentários da F1. O tipo de lance que muda percepções instantaneamente dentro do paddock. O paddock reagiu e as ondas chegaram até Milton Keynes. E não pense que essa ultrapassagem passou despercebida, longe disso. Gente importante da Fórmula 1 começou a fazer a pergunta que ninguém na Red Bull queria ouvir:
como é que um estreante, pilotando um carro de meio de pelotão, conseguiu superar em combate direto um dos favoritos da academia Red Bull. Martin Brundle, ex-piloto e uma das vozes mais respeitadas do esporte, soltou a bomba que todos estavam pensando, mas ninguém tinha coragem de verbalizar. Hadjar é talentoso, mas talvez ainda não esteja pronto. A pressão do topo da F1 tem o poder de destruir carreiras antes mesmo delas começarem. O comentário caiu como uma granada dentro da sede da Red Bull. Enquanto Hadjar recorria às redes sociais para se defender e manter o discurso de evolução constante, Bortoleto subia ao pódio virtual do 10º lugar como um verdadeiro conquistador. Aquele ponto solitário no campeonato valia muito mais do que a tabela mostrava. Era a confirmação definitiva de que o brasileiro está amadurecendo numa velocidade alarmante para os planos da concorrência. E mais, estava colocando em xeque toda a narrativa construída em torno de Hadjar como o próximo grande nome da Red Bull. A reação em cadeia, quando uma ultrapassagem abala estruturas. O que ninguém poderia prever é que aquele duelo de poucos segundos desencadearia um efeito dominó devastador nos bastidores. Red Bull Racing, Racing Bulls e até a própria Sauber começaram imediatamente a recalcular estratégias, revisar contratos e repensar apostas. Bortoleto, que entrou na temporada como uma aposta promissora da futura Audi F1, de repente se viu no centro de uma trama envolvendo política de alto nível, jogos de poder e decisões que movimentam milhões de dólares. A vitória simbólica sobre Hadjar acendeu um pavio que ninguém sabe exatamente onde vai explodir. Dentro dos corredores de Milton Keynes, já circulam rumores de que a promoção de Hadjar para 2026 pode ser adiada ou até cancelada. Em Faenza, sede da Racing Bulls, dizem que Helmut Marko estaria visivelmente irritado com a inconsistência do piloto que ele mesmo vinha promovendo como a joia mais brilhante da academia. O mais impressionante em toda essa novela? A postura de Bortoleto. No meio de toda essa turbulência política, o brasileiro segue com um discurso técnico, maduro e equilibrado. Ele reconhece abertamente as limitações do carro da Sauber, demonstra compreensão profunda de estratégia e, mesmo em sua temporada de estreia, fala com a autoridade de quem já entende perfeitamente o jogo político da F1. Na entrevista para a Band após a corrida, quando ele disse com um sorriso discreto: "Foi divertido. Me lembrou os tempos da Fórmula 2. O subtexto era cristalino. Eu continuo vencendo o mesmo rival, só que agora no palco principal do automobilismo mundial." A corrida que pode ter mudado o tabuleiro da F1. Aquela corrida que começou com frustração na classificação e terminou com um sorriso discreto no rosto de Bortoleto pode ter sido o gatilho de uma das maiores reviravoltas no tabuleiro político da F1 dos últimos anos. A Red Bull está em dúvida, a Racing Bulls está em alerta máximo. E a Sauber? Essa talvez tenha finalmente percebido que tem em mãos algo muito mais valioso do que apenas um estreante talentoso. Gabriel Bortoleto não apenas pontuou no México. Ele começou a escrever um capítulo que pode forçar a própria Red Bull a repensar completamente a sua estratégia de sucessão para os próximos anos. Se antes o nome dele era apenas uma promessa interessante do projeto Audi F1, agora está no radar de absolutamente todo o paddock. Principalmente daqueles que começaram a fazer a pergunta que pode mudar tudo. E se o brasileiro for, na verdade, o piloto que a Red Bull está deixando escapar? Helmut Marko sente a pressão aumentar. Helmut Marko, o conselheiro todo-poderoso e cérebro estratégico por trás da Academia de Talentos da Red Bull, foi um dos primeiros a sentir o impacto dessa ultrapassagem. Durante meses, ele apostou todas as suas fichas em Isaac Hadjar como o nome que inevitavelmente substituiria Yuki Tsunoda em 2026. Para Marko, o francês representava o projeto perfeito, jovem, agressivo, disciplinado e completamente moldado dentro do sistema Red Bull desde as categorias de base. Mas havia um detalhe que ele não viu chegando. Um brasileiro de pouco mais de 20 anos, estreando por uma equipe cliente que nem sequer pertence ao universo Red Bull, começaria a roubar todos os holofotes. E pior ainda, começaria a derrotar sistematicamente seus pupilos mais promissores em combates diretos na pista.
A ultrapassagem sobre Hadjar no México não foi uma simples disputa de posição entre dois pilotos brigando pelo 10º lugar. Foi um golpe direto na narrativa que a Red Bull construiu cuidadosamente durante anos. No paddock, engenheiros e analistas de dados começaram a fazer a pergunta incômoda: e se o carro da Sauber é tecnicamente inferior ao da Racing Bulls e mesmo assim o brasileiro venceu o duelo direto? O que exatamente isso revela sobre o talento real de cada piloto? A pergunta ecoou pelos corredores até chegar em Milton Keynes. Laurent Max, chefe da Racing Bulls e homem de absoluta confiança da estrutura Red Bull no comando da equipe satélite, teria tentado desesperadamente conter os rumores crescentes de que Hadjar simplesmente não está pronto para o salto. Mas então Martin Brundle, em transmissão internacional para milhões de pessoas, jogou mais combustível na fogueira ao declarar publicamente que a Red Bull idealmente não deveria promover Hadjar ainda. Segundo fontes próximas às equipes, houve uma troca tensa de mensagens entre Max e Marco logo após o GP do México. Max defende que Hadjar precisa de mais um ano completo ganhando experiência e maturidade, especialmente considerando a transição regulatória massiva prevista para 2026. Marco, por outro lado, acredita firmemente que segurar o francês seria desperdiçar um ciclo crucial de formação e, pior, prejudicar irreparavelmente a imagem da academia aos olhos dos jovens talentos que consideram entrar no programa. O fantasma dos erros do passado. No centro desse fogo cruzado está um medo muito real: o pavor de repetir os erros devastadores do passado. A Red Bull já queimou talentos genuinamente promissores ao promovê-los cedo demais para a equipe principal. Pierre Gasly, Alexander Albon e até mesmo Daniel Ricciardo são exemplos vivos e documentados de que o assento ao lado de Max Verstappen é, na prática, uma cadeira elétrica onde carreiras vão para morrer. Brundle foi brutalmente claro ao afirmar que qualquer piloto que sente ao lado de Max tem sua confiança e sua cabeça viradas do avesso em questão de semanas. E é exatamente aqui que o nome de Gabriel Bortoleto retorna à conversa com força total. Porque, diferente de Hadjar, Bortoleto não carrega o peso sufocante da academia Red Bull nas costas. Ele é uma carta livre no baralho da F1. Um ativo que está crescendo organicamente dentro da estrutura da Sauber, protegido pelo investimento estratégico da Audi e apresentando desempenho consistente, sem precisar de muletas políticas ou favores de bastidores. Para Helmut Marko, isso representa um perigo existencial. O brasileiro está conseguindo exatamente o que a Red Bull mais teme: chamar a atenção internacional e conquistar respeito no paddock sem depender absolutamente nada deles. Dentro da Red Bull Power Cranes, alguns engenheiros já teriam comentado informalmente que Bortoleto lembra o Verstappen de 2016 na Toro Rosso, só que mais disciplinado e menos propenso a erros de juventude. E esse tipo de comparação, mesmo quando dita em tom de curiosidade casual, mexe profundamente com egos inflados e hierarquias estabelecidas. A Red Bull sempre operou sob o princípio de controlar completamente o futuro dos talentos do automobilismo. O problema agora é que Bortoleto está fazendo sucesso estrondoso completamente fora do sistema deles. E isso ameaça diretamente a narrativa de domínio absoluto que Marko e companhia sempre venderam para patrocinadores e para a mídia. O enigma Tsunoda e a pressão crescente sobre Hadjar. A situação de Tsunoda virou um enigma político complexo dentro da estrutura Red Bull. O piloto japonês ainda é defendido com unhas e dentes por Laurent Max, que o considera essencial para manter o vínculo estratégico com a Honda e garantir estabilidade técnica crucial até a transição regulatória de 2026. Mas Helmut Marko não quer nem ouvir falar disso. Ele quer renovação imediata do line-up. Quer colocar Hadjar na pista o quanto antes e provar para o mundo que o programa de jovens pilotos da Red Bull continua sendo o mais eficiente e bem-sucedido da Fórmula 1. O problema é que Gabriel Bortoleto virou um espelho inconveniente. Ele venceu o mesmo rival que a Red Bull está desesperada para promover. E conseguiu isso com menos recursos técnicos, menos experiência de equipe, menos suporte de desenvolvimento e, paradoxalmente, com muito mais frieza e maturidade sob pressão. A comparação direta está deixando Hadjar sob uma pressão psicológica devastadora, e todo mundo no paddock pode sentir isso.